Olá, meu nome é Leila Arruda, sou assessora pedagógica da escola Yellow Tree. Hoje eu quero falar sobre o tema A Yellow Tree, uma escola do futuro. Na palestra anterior, há mais ou menos um ano atrás, eu comecei dizendo exatamente o que eu vou dizer hoje, nesse início aqui, que a educação... Na educação, a mudança é a única constante, visto que esse título faz parte de um livro, 21 lições do século XXI, de Yuval Noah Harari. Estamos em 2022. Para 2050, faltam somente 28 anos. E a questão que ele levanta é o que nós deveríamos ensinar hoje? Para quem será, em 2050, adultos, trabalhadores, o que a escola precisa ensinar para essas crianças de hoje? Para esse bebê que está nascendo? Que tipos de habilidades, que tipos de conhecimento eles vão necessitar para um emprego no futuro, para compreender o que está acontecendo à sua volta, percorrer, então, o labirinto da vida. O autor considera que hoje está mais difícil do que nunca ensinar, porque tendo a tecnologia nos capacitado a projetar e construir corpos, cérebros, mentes, não podemos mais ter certeza de nada. Não sabemos mais como as pessoas farão para ganhar a vida, que tipo de trabalho terão no futuro próximo. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. O autor diz, e eu concordo, que atualmente é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. Num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos, diz Yuval, é informação. Quando eu preciso me informar, eu vou para o Google, e você? As crianças já têm informação demais. O que precisamos é transformar essas informações em conhecimento. E qual a diferença entre informação e conhecimento? A diferença é que para adquirir o conhecimento, eu parto das informações e ao refletir sobre elas, e ao cruzar as informações, e ao buscar as razões dessas informações, desses fatos, ao elaborar os problemas da realidade social, a buscar soluções para esses problemas, é que a gente produz o conhecimento, é que a gente adquire o conhecimento. Ao mergulharmos numa pedagogia que leva à pesquisa e à reflexão, não uma pesquisa como cópia, mas uma pesquisa da realidade em busca de soluções. E para isso, utilizamos a ciência em forma de saber escolar. Utilizamos a história para que dela nós possamos extrair toda a construção de hoje, entender todo hoje. É preciso olhar para o passado, verificar a história e a caminhada. Olhamos o passado para entendermos a realidade atual. Assim como termos projetos transformadores para o futuro, em busca de uma sociedade melhor. Utilizamos as outras áreas do conhecimento, além da história, como meio de se chegar a um fim transformador. Os conteúdos para nós não são um fim, mas um meio para formarmos algo maior.
formarmos a humanidade na criança, em nossas crianças e nossos adolescentes. Partimos do que ele já sabe, mas não ficamos no conhecimento cotidiano. Vamos além, em busca do conhecimento científico. Nesse processo, o professor ou a professora, aqui na Yellow, é um mediador ou facilitador de vivências e coopera com o processo de aprendizagem do estudante. E a escola toda é um centro de atividades onde as pesquisas acontecem. Os debates e as conclusões são alinhados a fim de levar esse estudante ao crescimento sociocultural e pedagógico. Esse posicionamento da equipe pedagógica Yellow Tree atende o proposto no currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, ao citar que um currículo só se efetiva na prática, com a ação dos profissionais e dos professores compreendidos como mediadores do processo, de modo a garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Ampliamos cada vez mais aquilo que ele conhece, buscando que o estudante chegue às primeiras determinações do objeto de estudo. Lógico, sem deixar de entender que estamos lidando com um ser humano em desenvolvimento, e aí respeitando a fase do desenvolvimento em que ele se encontra, mas ao mesmo tempo trazendo intervenções que o levem a pensar certo. O que será que é pensar certo? Ensinar a pensar certo é algo que se faz e que se vive, dando o nosso testemunho. É viver o que se ensina. Muitas escolas têm um discurso moderno, enquanto sua prática é autoritária e fechada em si mesmo. Pensar certo entende com coparticipação. O pensar certo é uma intercomunicação dialógica, não polêmica. É saber ouvir o outro e tratar o estudante como você, como eu, desejamos ser tratados. A família Yellow Tree, imbricada com a família dos demais pais e os responsáveis, desempenha papel imprescindível na formação integral das crianças e dos adolescentes ao estabelecer uma relação de parceria. Mais uma vez, nós recorremos ao currículo base do território catarinense, ao tratar da essencialidade do acolhimento e respeito às crianças e seus familiares, a garantia de que as famílias têm o direito e o dever de acompanhar as vivências e as experiências das crianças. Por isso, na Yellow Tree, toda a comunidade escolar tem livre acesso aos espaços físicos e à participação democrática nas decisões políticas e pedagógicas da escola. Não poderia ser diferente, pois seguir a pedagogia Freinet, o professor em quem muito nos inspiramos, a democracia de amanhã prepara-se pela democracia da escola. É assim que ele dizia, né? E que nós podemos interpretar e observar que é fazendo a democracia em pequenos grupos é que nós nos tornamos realmente democratas. O eixo da cooperação, compreendido em nossa proposta pedagógica, consiste na realização de trabalhos coletivos com a participação, com a valorização da produção individual. Assim,
Cada estudante se percebe pertencente a um grupo maior em que suas produções têm valor para o todo, podendo ser aprimorada pelos demais ou pelos mediadores. Ademais, o senso de cooperação é estimulado constantemente nas interações entre as crianças e adolescentes, entre eles e os adultos, e de todos com o meio. A cooperação é desenvolvida através do jornal de parede, uma das técnicas, e das assembleias de classe, constantes, colocadas no calendário da Yellow Tree. E todas as técnicas Freinet levam ao exercício da cooperação. A cooperação se inicia com os professores da escola moderna, que se unem numa cooperativa internacional e se auxiliam e aprendem juntos. Isso fez com que sua pedagogia não envelheça, porque, mesmo tendo já falecido Celestin Freinet, hoje somos nós, professores, que continuamos a sua pedagogia. Continuamos as suas ideias, utilizando-nos dos princípios elaborados pela escola moderna. Enquanto o mundo e as escolas em geral estimulam a competição, nós acreditamos que para os próximos anos será de importância fundamental, vital, saber cooperar com o outro, isto é, operar junto com o diferente, com o outro. Acerca do eixo de comunicação, a perspectiva de Freinet é uma forma de ação e uma técnica de vida em que as atividades são transmitidas como imprensa escolar, livro da vida, correspondência interescolar, jornal mural, a biblioteca de trabalho, enfim, diversas técnicas que são verdadeiros instrumentos da cooperação, da comunicação, do trabalho. Contudo, no universo do ensino fundamental, a Yellow Tree situa o eixo da comunicação na oralidade, num clima de escuta atenta, bem como na comunicação visual, por meio de recursos visuais da rotina dos grupos, que são os nossos combinados, as nossas chamadas vivas, o trabalho com calendário, entre outros. As rodas de conversa diária levam a criança e o adolescente a desenvolver a sua comunicação. Saber escutar e falar pouco é o que faz um bom professor. Comunicação está presente em todas as nossas técnicas. A criança, assim como aprende a desenvolver o seu pensamento através da fala, também o faz através da escrita. Não é qualquer escrita, mas uma escrita que sai de si mesmo, uma escrita que instrumentaliza esse sujeito, uma escrita que traz as suas reflexões, os seus pensamentos e as suas emoções. A comunicação é um instrumento necessário para a democracia, pois quando a comunicação não está presente, o poder fica centralizado. É preciso comunicar tudo a todos. Quanto mais colocamos em prática, de forma metodológica, a nossa capacidade de indagar, de aferir e de duvidar, tanto mais crítico se faz o nosso bom senso. Esse exercício vai superando o que há de instintivo, olha só, instintivo na avaliação que fazemos de fatos e acontecimentos. O bom senso tem papel importante na nossa tomada de posição em face do que devemos ou não fazer, e a ele não pode faltar a ética. O respeito ao estudante e ao professor é algo prioritário em nosso meio. Um dos fatores que nos difere dos animais
são as nossas funções psicológicas superiores. E o que é isso? Quais são elas? As nossas funções como memória, como consciência, curiosidade, a emoção, a percepção, a atenção à fala, o pensamento, a vontade, a formação de conceitos. Tudo isso se intercambiam nessa rede de relações e formam, dessa forma, o sistema psicológico em que essas funções se relacionam entre si e se desenvolvem. Não nascemos prontos. As funções superiores que nos tornam humanos, elas são desenvolvidas através do meio, através da sua história. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky, psicólogo que estudou o desenvolvimento infantil, está subordinado às provocações do ambiente, que permeiam as experiências do sujeito desde o seu nascimento. Assim, as funções psicológicas passam do natural, quando nascemos, ao cultural, quando mediadas pelos pais, pela cultura, pela sociedade, pelos professores, pela escola. O sujeito, mediado pelo outro, converte as relações sociais em funções psicológicas, que passam a funcionar como sendo próprias da sua personalidade. Olha que interessante, ninguém nasce com nenhuma das funções psicológicas desenvolvidas prontas. Hoje, com o fato de crianças e adolescentes ficarem muito nas redes sociais, mudando toda hora a sua atenção, indo de um site para o outro, em forma de rede, está sendo desenvolvida uma distração muito grande. Ou seja, esta criança, esse adolescente, não desenvolvem a sua atenção em termos das funções psíquicas superiores. Isso vem sendo tratado como distúrbio da atenção. Nós todos sabemos que damos atenção a algo que nos interessa, a algo que sentimos prazer em conhecer. E é por aí que nós trabalhamos, desenvolvendo o interesse da criança e do adolescente, saindo do senso comum, daquilo que ele já sabe, daquilo que nós conhecemos, para o bom senso, ou seja, um pensamento mais elaborado e refletido. Procuramos desenvolver em nossos estudantes um pensamento mais elaborado, mais aprofundado, desenvolvendo assim as funções psicológicas superiores. A pedagogia Freinet é chamada de pedagogia do bom senso e também pedagogia do sucesso. Por que sucesso? Ela incentiva o estudante a conquistar o seu máximo, a ir no seu limite e traz um conhecimento que parte do interesse e da necessidade do estudante descobrir respostas, ter respostas, conhecer o mundo. Freinet mostra a importância de documentar tudo, pois aquilo que é vivido é preciso registrar. É preciso registrar para partilhar com a família, com a comunidade e fortificar a própria história dessa criança, desse adolescente que está aprendendo, o processo desse aprendizado. A documentação gera oportunidade de compartilhar as histórias. E qual o fim proposto em nossa educação? Como já falei, uma educação que humaniza, que leva à construção de uma personalidade sensível, criativa, crítica, analítica,
autônoma intelectual, um sujeito que busca o seu aprendizado, mas ao mesmo tempo um sujeito que coopera, que participa de um grupo, uma pessoa que desenvolve o gosto de buscar por aprender, desenvolve uma curiosidade pela realidade e por entendê-la e transformá-la. Falamos sobre as necessidades do século XXI, das incertezas que nos vêm diante da realidade atual. Diante desse painel, precisamos pensar em alguém que seja cooperador, que saiba participar de um grupo, que seja sensível e busque seu aprendizado de forma autônoma. Uma pessoa que aceite as mudanças de forma dinâmica. Freinet coloca que a vida não é um estado, mas uma transformação sucessiva, e é para uma vida assim que preparamos os nossos estudantes. Falamos de uma pedagogia inclusiva. Ela inclui a todos em seus próprios ritmos de aprendizado. Existem indivíduos que são como um terreno sensível, que aprendem mais facilmente do que outros que precisam de mais ações para um aprendizado se instale, como uma terra mais dura. É isso que Freinet coloca numa das suas parábolas. E ele utiliza essa ideia para criar os seus instrumentos como os planos individuais, fazendo para cada aluno o seu plano de trabalho, no ritmo de que esse aluno consegue trabalhar dentro das suas particularidades. Para terminar a minha fala, não estender muito, nada melhor do que utilizar-me das palavras de Célestin Freinet ao falar sobre a pedagogia do bom senso, em seu texto O Trabalho em Migalhas. Diz assim o autor: só há migalhas na vida dos educadores. Nem sequer conseguimos reuni-las, o que, aliás, seria inútil, pois migalhas de pão espremidas e enroladas nunca dão mais do que bolinhas, boas apenas para servir de projéteis nos refeitórios. Migalhas de leituras, caídas de uma obra que ignoramos e que tem gosto de pão que fica ressecando nas gavetas e nos sacos. Migalhas de matemática, migalhas de ciências, como peças de máquinas, sinais e números que uma explosão tivesse dispersado e que nos esforçamos por montar como num quebra-cabeça. Migalhas de moral, como gavetas que mudamos de lugar no complexo de uma vida de infinitas combinações. Migalhas de arte, migalhas de aula, migalhas de horas de trabalho, migalhas de pátio de recreio, migalhas de homens. Perigos de uma escola que alinha, que compara, que agrupa, que reagrupa, que ausculta e avalia essas migalhas. Urgência de uma educação que evita a explosão irreparável e faz circular um sangue novo na função viva e construtiva da pedagogia do trabalho. É isso que nós, da escola Yellow Tree, temos como princípio: não trabalhar com migalhas. Venha nos conhecer e cooperar para a educação de homens e mulheres íntegros para o século XXI.